Então, olhamos na primeira leitura do livro de Jó. Tá? Então, acho que todos nós conhecemos a história de Jó. Claro, ela é uma história simbólica, então, que nos aponta aquele sofrimento que nós temos muitas vezes na vida, que não é por causa de uma injustiça ou por causa de um mal que nós cometemos ou que fizemos alguma coisa e estamos pagando por aquilo, mas que também é um mistério, muitas vezes permitido por Deus e que nós passamos, o sofrimento da vida, que às vezes não tem explicação. Então Jó é um homem justo que procurava fazer a vontade de Deus, então ele começa a passar por muitas provações dentro da sua vida. E ele permanece fiel ao longo de toda essa provação, e ao final ele vai proclamar, ele vai sendo fiel e recebe depois de Deus a graça da vitória, e Deus restitui tudo aquilo que ele havia perdido ao longo da sua provação. E nessa passagem, o que ele diz? Porque amigos vão tentando consolar ele, mas acabam se voltando contra ele. Então, ao final, ele pede: piedade de mim, meus amigos. Mas ao final ele diz assim: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó, depois que tiverem destruído a minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Então pensa bem, isso aqui para nós, irmãos cristãos, isso realmente é o que deve estar diante dos nossos olhos permanentemente. Porque nós somos criados para a glória de Deus, para estarmos com Ele. Tá? Então, termos essa consciência clara de que essa vida, ela não se esgota em si mesma. De fato, ela tem uma meta e que vai nos levar depois para a glória de Deus. Nós temos a certeza, Jesus ressuscitou. Ou seja, Ele verdadeiramente, Ele venceu a morte, venceu o pecado, e nos mostra que a morte não tem a última palavra. E que aquilo que Deus prepara para nós, como diz São Paulo, é óleo, os nossos olhos não conseguem ver, nem nosso coração pressentir aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa alegria infinita, esse amor infinito que Deus tem e nos prepara para nos dar na vida eterna. Então isso deve estar claro na nossa vida. E também de forma especial nos momentos de privação, e de dor, e de sofrimento. Também se dar conta de que Deus está ao nosso lado nesse momento. Deus fortalece o nosso coração e nos prepara, para esse encontro com Ele. E os sofrimentos, meus irmãos, o sofrimento está na vida. Ele já está aí. Você já conhece alguém que nunca passou um sofrimento? Mesmo quando a gente crê ou não crê, o sofrimento aparece, não é verdade? Todas as pessoas passam por sofrimentos na vida. Agora, em Cristo, esse momento ele se torna um caminho de fortalecimento, um caminho que vai nos amadurecendo no amor. É uma possibilidade de crescer no amor, crescer na fé. E de fato nós podemos sair vitoriosos desse momento, se estamos amando e temos a certeza de que Deus está conosco. Então nessa vida temos uma missão, como coloca o Evangelho, uma missão onde nós somos enviados por Jesus para anunciar o seu reino. E é interessante que Jesus coloca aqui que a segurança nessa missão é Ele.
é nós estarmos em comunhão com Ele. Porque até parece engraçado aquilo que Jesus coloca aqui, porque Ele diz, olha, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Então pense bem, nós vamos como cordeiros para o meio de lobos. Aí não leveis bolsa, sacola, sandálias. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser a nossa segurança? Onde está a nossa segurança se de fato não vamos levar nada? Aí é que está, a nossa segurança é o pastor. Ele nos defenderá dos inimigos. Se nós estamos em comunhão com Jesus, Ele mesmo se colocará diante das provações e diante do inimigo que vier nos atacar. Ele nos defenderá, Ele nos protegerá. E não permitirá que aquele inimigo venha nos destruir. Então a segurança é Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é a fortaleza, Ele é o nosso consolo, Ele que realmente nos fortalece para este caminho. Então nesse dia, lembramos também Santa Teresinha, e ela nos ensinava, Deus ensinava justamente através dela que precisamos ser pequenos, precisamos fazer crianças diante de Deus, para que de fato deixemos que Ele nos proteja, deixemos que Ele nos fortaleça, deixemos que Ele nos abarque, que Ele nos envolva. Santa Teresinha foi aprendendo que para ser grande no reino de Deus, é preciso ser criança, é preciso ser pequeno. Ela queria muito ser santa, mas ela via muito as suas fraquezas humanas. E ela pedia a Jesus um caminho reto, que ela pudesse chegar a essa santidade. E ela via que, entendeu? Então, quando mais ela ficasse pequena, quando ela fosse pequena e mais se abandonasse em Deus, mais reto seria esse caminho. E ela dizia que era Jesus que iria até ela agora, então, pegá-la nos braços e fazê-la subir, como se fosse um elevador. Então, se nós queremos, de fato, alcançar essa graça da vida eterna, vamos nos fazer pequenos diante de Deus, permitir que Ele venha nos ajudar, permitir que a Sua palavra entre no nosso coração e possa iluminar o nosso coração. Permitir que realmente que Ele venha nos abraçar e nos fortalecer. Deixar que Ele nos cuide, deixar que Ele tome conta da nossa vida e deixar-se conduzir pela Sua palavra. E veremos que encontraremos caminhos, encontraremos consolo, fortaleza, e ao final dessa caminhada nos encontraremos com Deus e com todos os nossos irmãos que nos precederam na caminhada. Então vale a pena ser de Deus, vale a pena amar a Deus, vale a pena amar os irmãos, vale a pena perdoar, vale a pena de fato ser bom, vale a pena. Vale a pena ser de Deus, vale a pena viver o Evangelho já nessa vida. E depois, claro, veremos o quanto valeu a pena ter amado, ter semeado bem, e de fato poder depois participar da glória que Jesus tem para cada um de nós. Então peçamos a intercessão de Santa Teresinha que nos ajude também, para que a gente possa trilhar esse caminho cada dia, e ao final desse caminho possamos estar com Deus na sua glória. Irmãos e irmãs, façamos um breve momento agora de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.